Renatinho, tem muita pergunta do pessoal aqui, mas as principais são voltadas para elenco. Fulaninho renova, fulaninho joga ano que vem. Falaram aqui diversos nomes aqui. Renatinho, já tem uma ideia de uma base que você vai sustentar? Já tem uma ideia assim de não precisa dizer, se você não quiser, não precisa dizer os nomes não, mas quantos jogadores o América vai segurar do time principal, que é considerado principal, né, desse ano? E também tem uma pergunta pessoal minha, com relação à base do América. O América vai usar a meninada no estadual, os meninos agora perderam o campeonato estadual, perderam também o campeonato, a Copa do Nordeste. E aí, como é que vai ser ano que vem? Tem uma ideia já de quem fica, quem renova? Se quiser falar o nome, a gente fica grato demais, mas se não puder... Olha, dá um abraço logo pra minha mãe, né? Opa, manda aí pra cá. Mãe, um abraço. Diga o nome dela aí. Maria Lúcia. Abraço para Maria Lúcia. Forte abraço, dona Maria Lúcia. Obrigado aí. Dizem o ditado que toda dona Maria Lúcia faz um bolinho com café sensacional. Faz um bolinho, dona Maria Lúcia. Essa é ruim de cozinhar. Eita, mas ela compra. Olha. Só chamar, viu, Renato? Só chamar. Falando um pouquinho das renovações, né, das próprias possíveis contratações, o pensamento nosso era manter todos aqueles que tiveram um bom rendimento, né, que tiveram, principalmente desde a minha chegada, que foram bem, né, numa linguagem bem popular, né, que conseguiram render aquilo que a gente esperava e que tem a característica que a gente pensa. Né? Então a gente acabou selecionando alguns atletas, né, que a gente achava que tem condições junto com a diretoria, né, tudo em conjunto com o próprio Rafael Ramalho, com o Moura, que agora voltou. Souza já não quer participar tanto dessa parte de contratação, né? Então a gente está mais ali próximo. Então, dentro de umas reuniões que a gente teve, a gente optou por alguns atletas, né? Alguns a gente não vai ter condições, porque acaba tendo propostas melhores, né? Tem alguns jogadores que têm mercado, acaba tendo propostas melhores, alguns pedem a mais, o clube não tem condições e tenta entrar num acordo, não consegue, outros conseguem. Então há uma dificuldade muito grande. Inclusive hoje eu estou estressado por isso. Porque eu vejo futebol, eu gosto das coisas que a gente consiga resolver as coisas o mais rápido possível. E o América, infelizmente, teve uma troca de gestão agora. Então isso atrasa um pouco algumas situações. Demanda um processo, né, Renato? E para quem trabalha no futebol, sabe que o atleta, um dia você negocia, no outro dia você não dá a resposta, no outro dia tem 3 clubes ligando e ele acaba acertando. Você perde o atleta, você perde a opção. E aí, para quem acha que o futebol, o mercado é amplo, ele né? Mas a qualidade ela é pouca. Né? O mercado ele é amplo. Né? Só em São Paulo existe 3 divisões, com mais uma série B. Divisão, hoje, quase todos os estados têm segunda divisão de campeonatos estaduais. Então, o mercado ele é amplo, mas a qualidade ela tem seus limites. Né? Então, aquilo que eu tenho batido muito na tecla, que a gente precisa segurar o que foi bom. Né? De todas as maneiras. Só que tem hora que o atleta ele acaba tendo uma proposta melhor, o clube tem seu teto salarial, né? E não vai fugir disso. O América é um clube que, apesar de não ter subido nesses 5 anos, eu acho que faz em 10 anos que o América vem cumprindo bem com os salários. E isso faz com que os atletas tenham o pensamento de permanecer, né? Mas com essa troca de gestão acabou atrasando um pouco a situação. E isso, às vezes até eu fico mais cobrando, né? Para que a coisa ande o mais rápido possível, para que a gente não perca os atletas. Porque quem trabalha no futebol sabe, a grande dificuldade, se a gente for olhar o próprio América, vamos começar do América, que é onde a gente está. Né? Todos os anos é uma equipe para o estadual, uma para a Série D, uma para o estadual, uma para a Série D, uma para o estadual, uma para a Série D. Isso não vai dar certo em lugar nenhum no mundo. O meu sonho era que as equipes do Rio Grande do Norte tivessem, que é uma palavra que eu mais não gosto de futebol, é contratação. Tem que contratar. Para mim tá errado. Né? Um clube como a América e ABC não tem que contratar. Tem que ter um elenco pronto. Ele tem que ter um elenco. Eu vou dar um exemplo aqui, o Globo. Né? A gente pegou o Globo estava acabado. Tinha caído de divisão, o presidente, né, totalmente desmotivado. E a gente pegou, o Rafael Ramalho estava lá comigo,
um início difícil e tal, o clube foi virando a página e a gente fez um planejamentozinho, mesmo com pouco dinheiro, mas um planejamentozinho de 1 ano e meio, que era até onde a gente tinha de competição, que era o estadual, a Série D e o estadual do ano seguinte. Então a gente fez um planejamento para isso. Né? Então o planejamento foi feito para ganhar um turno no ano que foi campeão. Né? A gente no primeiro ano era ralar a Série D, a gente já fez uma boa Série D, eliminou o ABC, e no outro ano era bater um turno e brigar pelo campeonato. E assim foi feito. Né? Só que, vou dar o exemplo, esse mesmo exemplo. A equipe que foi campeã do Globo era a minha equipe do G2 na Série D. Ficou apenas Negueba e acredito que mais um zagueiro, se eu não me engano. Um dos zagueiros. Ranieri? Né? Não, Ranieri era meu 5º zagueiro no campeonato estadual. Pra você ver. Né? Então, a equipe do Globo que foi campeão era o G2 do ano anterior. Né? E aí permaneceu Negueba, mais um que eu não me lembro, e o Cleito, que foi o atacante que eu trouxe. Né? Essa foi a contratação do Globo no campeonato estadual, foi Cleito. Né? Então, foi um planejamento que a gente fez, já assumiu. A gente queria jogar com esse G2? Não, a gente queria contratar, mas não tinha condições. Mas pelo menos o grupo manteve algo que eles já estavam acostumados, um modelo de jogo fixo no clube, e aí ajudou. Esse ano foi só uma consequência. Né? Foi tanto que eu saí e a equipe não baixou em nada, continuou do mesmo jeito. Né? Porque já existia uma base de 1 ano de trabalho. Né? Então é isso que eu acho que falta em ABC América, né? Manutenção de um trabalho, não só de um trabalho, mas principalmente dos jogadores. Claro. Não adianta perder o estado. A gente perdeu a eliminação para a Série D num pênalti. Os pênaltis, num jogo onde a gente teve 3 chances debaixo do gol e não conseguimos concluir em gol, né? Com êxito. Né? Fomos muito melhor que o adversário dentro da casa do adversário. Né? E não conseguimos. Isso não quer dizer que a equipe não tenha potencial. Uhum. Né? Então, a gente está tentando manter, né, uma base aí, né, que está sendo muito difícil manter a base e trazer algumas peças aí sim, com um pouco mais de característica e para substituir aquele pessoal que a gente acha que não encaixa bem com a situação do América hoje. Então, basicamente é isso. Né? A gente vem quebrando muita cabeça nas renovações, né? Mas a gente espera que dê certo e que o América tenha pelo menos uma base, né, para iniciar o campeonato estadual. Reformular uma equipe por inteiro não rola, é muito difícil. É muito difícil para uma equipe grande como a América. E até inadmissível. Uma equipe como a América, ela já deve estar com o elenco pronto desde o término da Série D, com mais uma semana. Foi eliminado, já montou um time. Já planejando a representação. Então, isso é a dificuldade que o América está tendo. Né? Até pela mudança de gestão, acabou perdendo um pouquinho de tempo nisso aí, mas a gente está tentando correr para que a gente consiga isso. Por exemplo, ano passado, na apresentação do América, tinha 9 jogadores. Né? Então, muito difícil. Por quê? Porque teve que se montar tudo de novo. E aí é muita dificuldade. Aí tem uma frase que diz: quem não sabe por que ganha, não sabe por que perde. Você acha, Renato, que isso pode ser uma das peças ali do insucesso do América nesses anos anteriores? Eu acredito que sim. Né? Hoje, até para o próprio dirigente, é muito difícil. Porque quando a equipe não tem êxito, vou dar um exemplo, você participa um turno no campeonato estadual, você não teve êxito, o nego já quer mandar treinador e 10, 15 embora. O próprio torcedor. Né? E já se vai 5 anos nisso aí. E não dá certo. E não vai continuar dando, se continuar. Né? Não tem mistério futebol. Né? Como é que uma equipe com o Globo, desculpa aqui, o Globo com a folha salarial de 45 a 50 mil, consegue bater uma América com uma folha de quase 300 mil. Né? Então é algo que a gente precisa parar e pensar. Esse negócio de troca toda hora não dá certo em canto nenhum no mundo. Né? Se a gente tem que olhar para os maiores, se você olha hoje os maiores do Brasil, do mundo, os caras brigam por uma contratação por ano, 2, que é um reforço, aí é uma contratação. Isso repõe uma ou repõe, ou quer melhorar um setor e traz, gasta-se mais para trazer, aí você vai evoluir. Agora, você tendo, por exemplo, você trazer, a equipe tem em média 28, vamos dizer que você traga 20 jogadores novos com uma temporada. Você está arriscando em 20. Você não sabe se vai dar certo.
Aí daqui a pouco 15 desses não Eu dão tenho certo, falado vai ter muito que isso com a sair. diretoria. Pague mais a alguns para você não perder, mas que o cara já tá no clube, que o torcedor já conhece, já gosta, tá identificado com o clube, tá identificado com o modelo de jogo do treinador que permaneceu. Isso facilita. Claro, e eu acho que é isso, é como você disse. Traz 20, aí depois traz mais 20, termina o ano com 60, 80, aí Vem aí 50 multa trabalhista. dívida trabalhista, É fogo. aí é processo, é dor de cabeça, é jogador que não quer mais voltar pra cá, é jogador que fez 6 jogos aqui pelo América e cobra 300, 400 mil reais. É numa bola dessas que, que a gente vê um rombo desse. E eu volto até a repetir, né? O torcedor do ABC também que acompanha a gente aqui, que o ABC subiu agora, mas não vão pensar que tá tudo bem não, pô. Isso. Entendeu? Tem muitos torcedores. Acesso não tem que maquiar problema de time, não. O acesso não tem que dizer que tá tudo bem Até não. porque o acesso de D para C ele não gera R$1. Pois é. Pois é. A situação ela continua do mesmo jeito. Pois é. Precisa-se de ajuda, a mesma coisa que até o próprio Souza, quando assumiu, falou muito. A gente precisa do torcedor. Né? Não adianta o torcedor ele ficar com isso das gestões que passaram, né? Eu senti muito isso no América. Né? Muito pensamento negativo, né? Uma mágoa, né? Uma mágoa do próprio torcedor com o dirigente A, B ou C, um lado A, B ou C, que não ajuda nada. Eu sempre digo, a gente foi para um jogo do Motoclube, né? O torcedor começou a vaiar alguns jogadores, né? E aí uma vez Rogério Ceni falou, poxa, o jogador, ele tá ali representando o clube, né? E o torcedor, ele paga o ingresso. Ok, mas ele paga o ingresso, quanto mais ele vai o jogador, mas ele tá vaiando o clube dele, mas ele tá prejudicando o clube dele. Se eu não me engano, é o Corinthians. Existe uma lei no Corinthians, se eu não me engano, que durante os 90 minutos não se avaia, é só apoio. E você vê a torcida do Corinthians como importante. Quando acaba o jogo, quem for mal, aí é outra situação. Aí você vai lá, vai. Agora, durante a partida, que o jogador precisa de apoio, tá concentrado, não adianta o torcedor chegar lá e vaiar porque o time jogou uma mal. Prejudica o próprio. Pois é, você tá atrapalhando seu próprio jogador. Você vai no cara do outro time, pô. Quem viveu isso foi o Esquerdinha, né? Naquele jogo aqui da Copa do Nordeste. Esquerdinha, acho que o Rony que também perdeu. Eu tava na transmissão do jogo e eu percebi, os poucos torcedores que estavam lá, quando o Esquerdinha pegava na bola, o torcedor começava a vaiar. Isso, o cara já vem com um psicológico abalado, né? Claro que os companheiros ali tentam amenizar aquela situação, mas é como o Renato tá falando, o torcedor vem dar aquela pressão, o cara vai lá pra baixo, né? É muito difícil, né? Em qualquer ramo. Você entrar para trabalhar, você tá trabalhando, você já tem a pressão, né? Vou dizer no caso, já que foi tocado o nome de Esquerdinha, o cara já tinha perdido um pênalti, a gente já tinha sido eliminado, né? A Copa do Nordeste era um campeonato que valia muito pro América, né? Como vale muito para todas as equipes. E aí você vem para o campo para estar o tempo todo, né? Ali prejudica a equipe, porque o cara não vai render, né? Aquilo que esperado, não vai estar confiante e prejudica o coletivo todo. E aí prejudica quem? O próprio torcedor, porque o atleta, por exemplo, no caso de Esquerdinha, o atleta saiu e vai para outro clube, tranquilo. O torcedor ele fica. Né? Enquanto ele não entender isso, eu tô aqui, vou passar aí um período no América, vou sair, vou para outro clube, o torcedor ele fica aqui eternamente. E o legado do América também. Porque ele atrapalhou o jogador naquele momento, o que aconteceu com o América fica também. E se continuar na mesmice, o clube também permanece lá. Isso. Se não houver apoio... Aí o torcedor ele precisa entender que ele precisa ajudar. Claro, tem as mágoas, né? A gente sabe que a torcida do América foi muito nítido, né? No jogo da Copa do Nordeste não foi quase ninguém pro estádio. Né? Então é muito nítido e muitas vezes com razão também. A gente não pode tirar a razão do torcedor do América, né? Uma equipe como a América está 5 anos na Série D, vai para o seu 6º ano, né? Alguma coisa de errado tem, e o torcedor ele tem mais do que razão de reclamar, né? Mas dentro de uma normalidade, dentro de uma partida, que eu acho isso que o torcedor ele precisa entender que dentro da partida ele precisa apoiar. Depois do jogo, não rendeu o atleta, aí você vai para onde você quiser. Mas durante a partida é importante o apoio do torcedor, né? E é isso que eu acho que até com a própria presidência do clube, Souza, que é um ídolo, que o torcedor tem confiança, né? Sabe que é um cara correto, respeitar. Eu acredito que esse apoio ele vai voltar.
né? Claro, depende muito da equipe, da evolução da equipe.